Bom dia, Pai, seja convosco, amados. Então, continuando, né, nossa linha aqui de raciocínio, agora é para que eu devo interceder? Porque às vezes você fala, nossa, mas pastor, a gente criou-se um mito, né, criou-se uma lenda, né, que quem intercede, quem é intercessor, sofre retaliação, né, que o diabo ele vem, ele tenta, e isso, irmãos, é tudo uma artimanha do diabo para você não ser uma pessoa de oração. A Bíblia diz que Jesus ele nos ensina a gente a orar sem cessar. Olha, e a Bíblia também diz assim, orai um pelos outros. Então, na verdade, quando você não é uma pessoa que ora, uma pessoa que intercede, você está deixando de cumprir a vontade de Deus. Sabe, querido? A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode ir muito nos seus efeitos. Então, às vezes, você fica falando, ô filho, vamos para a igreja, ou esposo, vamos para a igreja, ou tal pessoa, vamos para a igreja. Maravilha. Agora você tem que aprender a colocar ela na mão de Deus. Em vez de você ficar falando com ela, vai falar com Deus. Deus, eu quero ver meu esposo, meu filho, minha família. Vai no altar, sabe? Tipo, entra no seu quarto, no capítulo 6 de Mateus diz, entra no seu quarto secreto e o Deus do secreto te recompensará. Começa a fazer isso, querido. Começa a gastar um tempo, 15, 20, 10 minutos. Você vai ver o que Deus vai fazer. Então, vamos lá, então. Por que eu devo interceder? Primeiro ponto. Quando você intercede, você começa a ter intimidade com Deus. Você tem intimidade. E você começa a ser transformado de dentro para fora. É muito forte. Entende uma coisa? Eu tenho 16 anos de casado. E hoje a minha intimidade com minha esposa é muito maior do que quando a gente começou. Hoje um olhar dela, um jeito, só a tonalidade de voz, eu consigo entender o que ela tá querendo passar, o que ela está sentindo. E é assim, querido, quando você mais você ora, mais você fala com Deus, mais você vai ser íntimo. De repente você começa a ouvir a voz dele, começa a ter sinais, começa a entender a voz do Pai. Segundo ponto, você começa a criar mais entendimento. No livro de Atos, capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam diante do sinédrio, eles começaram a pregar. E aí uns falaram assim, olha, mas não é Pedro, não é João pescador, eles eram incultos, eles não tinham cultura. E aí eles falam, verdadeiramente eles conheceram a Cristo, conheceram Jesus, porque hoje até o falar deles é diferente. Então quando você começa a interceder, ler a palavra, começa a orar, você começa a ter uma transformação, você começa a mudar o seu intelecto, você começa a criar conhecimento diante do Senhor. Porque a Bíblia fala que ele tem maná escondido. Aí é forte. Deus tem maná escondido para mim e para você. Mas como eu vou encontrar esse maná? É através da oração, é através da súplica, é através da busca. Amém? A intercessão ela libera o poder de Deus. Um dia eu ouvi uma frase do Bernardinho, que foi técnico de vôlei. E ele falou assim: quando você treina. Quando você chega diante do jogo, do momento decisivo, sua mente, o seu corpo, ele vai te dar uma resposta. Não, você está preparado, você está pronto para vencer, você está pronto porque você treinou, você se preparou. Na verdade, irmão, quando você começa a orar, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você começa a orar, interceder, orar, Deus ele vai te dando autoridade. Você vai subindo a escada da autoridade. E de repente, quando você abre a boca, sai verdade. Às vezes nós queremos que Deus faça, mas quando Deus ele vem e nos sonda, não tem. Por isso que ele fala assim: não junta tesouro aqui na terra, porque a traça come e o ladrão rouba, mas juntai tesouro no céu. Então isso é muito importante. Quando você tem uma vida de oração, querido, quando você chega numa situação, de repente você clama a Deus, ele tem crédito, ali tem crédito, pode passar o cartão ali que tem crédito. Amém, querido? Também você desenvolve o amor, você começa a amar, porque quando você intercede,
por uma pessoa, uma situação, você começa a gerar empatia. A palavra empatia quer dizer você sentir a dor do outro. Porque, irmãos, Jesus ele fez isso por nós. Lá na cruz ele podia ter condenado, ele podia ter falado qualquer coisa, mas ele falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Quando você se torna uma pessoa que intercede, um intercessor, uma pessoa de oração, você começa a ter a visão de Cristo. E você começa a amar o pecador, você começa a ter consciência de que as pessoas são falhas, são pecadoras, e elas precisam conhecer o Cristo que você conhece mais profundamente. E aí elas vão cada vez menos errar, em nome do Senhor Jesus. Renova a sua fé, né? Porque quanto menos a gente ora, é como um carro. Você pode ter uma Ferrari, mas se não tem gasolina, meu querido, não vai andar. E a fé é nosso combustível, e é através da oração que a gente faz isso. E o último, para você entender, ela te dá heranças. Amém, querido? Toda guerra, quando você luta uma guerra, depois que você acaba a guerra, você domina aquela cidade. E a partir de quando você domina, você vai ter os despojos. O que é o despojo de guerra? Tudo que tiver ali naquela cidade, tudo que tiver naquele lugar, vai ser seu. Quando você entra numa batalha, quando você guerreia por uma situação, você na verdade você vai também colher daquela luta, você vai colher daquela batalha. Então entende isso. Não existe, nosso Deus é um Deus de justiça, querido. Nosso Deus é um Deus de justiça. Então sempre Ele vai fazer justiça. Às vezes nós queremos colher sem plantar. Mas quando você aprende a plantar, principalmente em oração, em leitura da palavra, quanto menos você espera, vem uma colheita que muda a sua história. Amém, querido? Deus abençoe você mais esse vídeo aí. Vamos colocar 3 hoje já para a gente adiantar essa semana. E que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.